Oliveira, não vou tratar com ele hoje nem projeto, nem sobre inquérito policial. Ele também é delegado da Polícia Civil. O Olímpio adentrou aí num processo de resgate de fatos, fotos e personagens marcantes de Campina Grande. Como é que surgiu inicialmente a ideia da incursão nesse campo, Olímpio? Arimatea, bom dia Gabriel, bom dia Angélica, o grande prefeito André, que de fato nós temos uma caminhada bem de perto há muito tempo, sempre me acolheu de braços abertos lá em Boa Vista, sempre abriu as portas das suas escolas para que nós pudéssemos fazer o nosso trabalho. E é um gigante da educação. Boa Vista até hoje é um dos melhores IDEB da Paraíba. Tenho muita satisfação de poder dar aqui e acolá uma contribuição na escola. Bom dia, Araújo. Surgiu a Arimatea de algo que eu faço naturalmente, no dia a dia. Todo final de semana eu tenho uma menina que ela hoje está com 14 anos, mas nós começamos a caminhar para Campina Grande mais cedo. Então, sempre aos sábados ou domingo, eu coloco ela no carro e saio fazendo um itinerário lírico para Campina Grande, por onde a gente identifica nas diversas obras que nós temos falando sobre a história de Campina Grande, pego um itinerário dentro do contexto histórico e saio caminhando com ela, mostrando e contando a história de determinados prédios, fatos que aconteceram em determinadas ruas, em determinados lugares. E ela curte isso tanto. Eu disse, rapaz, por que não levar isso para um pouco maior? Até mesmo porque, se a gente perceber, Arimatea, nós não temos muito pertencimento da nossa história em Campina Grande, e isso contribui para que nós estejamos, a cada final de semana, perdendo fragmentos dessa história. Campina Grande, se você tiver o cuidado, se você olhar bem, a cada sábado ou a cada domingo, a gente perde um prédio importante da cidade. E se a gente não conta essa história para os mais jovens, e a rede social Instagram, ela tem uma ligação muito perto com a juventude, com o padrão de pessoas mais jovens. E aí a gente começa a contar a história, recontar a história, lembrando de fatos que muitas vezes estão nas entrelinhas da história oficial. E graças a Deus tem dado certo, as pessoas têm gostado. Eu já tenho recebido feedback de todo canto do Brasil e até do exterior. Quantos recortes já deu para acumular, aproximadamente? Eu acredito que nós já estamos com um número de 20 vídeos. Desses 20 vídeos, tem 3 que já viralizaram, estão beirando aí as 150 mil visualizações. E tem sido muito bom, porque você andando nas ruas, as pessoas lhe identificam, aí vem para contar a história e pedir... Adicionar algo, na verdade, né? Adicionar algo e sugerir. Né? E tem umas sugestões que não dá para você contar. A pior coisa que tem é você contar a história de personagem vivo. Que às vezes ou que a família esteja muito viva ainda também. Porque você pode criar algum atropelo, porque tem determinados fatos da história que aquilo que chama atenção é o fato pitoresco, é aquela coisa que está fora da curva, né? Então, eu tenho recebido sugestões para contar histórias que eu digo, olha, não dá certo não, que esse camarada está vivo, foi matador de gente. Ele ainda pode estar com essa vontade de matar gente, ainda não vou contar a história desse. Eu gostaria que o senhor resgatasse em síntese 3 desses vídeos, o que eles contam e o que mais lhe chamou a atenção em cada um deles. Nós estamos circulando agora com o de Duca Paulino. Porque tem uma coisa da história também, porque a história é sempre contada pela elite. E os personagens que não têm sobrenome, ninguém fica sabendo. E Duca Paulino, ele representa melhor do que ninguém esse espírito criativo, empreendedor, ousado do campinense. Na década de 30, mais precisamente no dia 28 de fevereiro de 1930, o coronel Zé Pereira, que eu gosto demais da história dele, ele declarou a independência da cidade de Princesa Isabel do território da Paraíba. E fez isso com
uma lei oficial com a Constituição própria, com hino, com bandeira, com palacete. O fato é que, declarada essa independência, o Estado da Paraíba não conseguia retomar o território de Princesa Isabel para o território da Paraíba. Aí aqui um mecânico, seu Duca Paulino, propôs ao presidente João Pessoa, que era o governador, né? Disse, por que a gente não constrói um tanque de guerra? E João Pessoa, já sem ter o que fazer, porque já tinha tentado de todas as formas entrar em Princesa Isabel e não conseguia, porque o coronel José Pereira tinha mais de 2.000 homens. A Polícia Militar da Paraíba, 850 homens. Aí abraçou a ideia de Duca Paulino, liberou dinheiro para construir o tanque. O tanque foi preparado, tem fotografia do tanque no dia da entrega, mas quando partiu daqui para Princesa Isabel, chegou na ladeira de Serrotão, o bicho não subiu a ladeira, porque era pesado demais. Então ninguém sabe da história desse cidadão. Aí veja o que é importante uma publicação como essa. Ricardo Pedrosa, que foi secretário do município, já mandou uma mensagem para mim ontem. Sabe? Duque Paulino é tio de alguém da minha família. Então já tem como você ir atrás, né? Outra história interessante era a história de Seu Cabral. Seu Cabral foi o homem que introduziu o marketing na política de Campina Grande. Tudo ele inovou na política, né? E teve uma campanha, na campanha de 1959, que ele disputou com Newton Rick, que teve a história da Operação Fura Pneus. O que foi isso? Ele, na desvantagem, ele é o candidato do povo pobre, né? Ele percebendo o poderio econômico de Newton Rick na campanha, por interferência dele ou por uma obra inventiva dessas, de pessoas que acompanhavam ele, disse, vamos fazer o seguinte, de madrugada, na véspera da eleição, vamos furar os pneus do grupo de Newton Rick, porque evita de transportar os eleitores no outro dia para levar para a zona. E isso foi feito. Amanheceu o dia, todo carro que tinha adesivo da campanha de Newton Rick amanheceu com os 4 pneus furados. Por força disso ou não, sagrou-se eleito. Outra história que está viralizada é a história foi a primeira que viralizou da fruteira de Seu Cristino. História fantástica, escrita por ele mesmo, essa história. Tem um livro, Abrindo o Livro do Passado. Eu nunca li um livro de crônica tão gostoso de se ler. É um livro histórico. Abrindo o Livro do Passado. Mas é maravilhosa, de Cristino Pimentel. Então, Cristino Pimentel ele escreveu a história também do fechamento da fruteira, que na verdade começou como fruteira e nunca deixou de ser fruteira, mas era um bar. E um bar que reunia os intelectuais da cidade, os boêmios, os professores. Funcionava aqui onde hoje é o Beco 31. Tem uma lojinha lá que vende artigos para bebês, é onde funcionava. Pois bem, ele escrevia bem, chegou um momento da vida de dono de bar é cansativa, ele disse, eu vou parar com a atividade de bar, mas eu quero encerrar de forma diferente. Nós vamos fazer uma festa de encerramento. E fez uma grande festa de encerramento. Durou quase 24 horas. Começou no sábado, terminou no domingo. Ele disse, olha, nós vamos apurar o dinheiro que eu investi no início da fruteira e o primeiro apurado da fruteira. Quando atingir esse patamar, a caixa, a registradora vai ser lacrada e nós vamos elaborar uma ata com um termo de encerramento. Foi feito desse jeito. Tem a ata tem mais de 300 assinaturas, 150 assinaturas, tudo de homem, as assinaturas. E foi declarado o seguinte, no final da festa, eu quero que vocês quebrem todos os copos e taças, para que eu não tenha nem motivação de vir aqui na segunda-feira. Foi feito também. Então, era um ambiente assim que congregava a intelectualidade de Campina Grande, tinha até um aperitivo oficial, o Primoroso, que era uma mistura de maracujá,
mel, limão e cachaça. Teve até ministro que mandou buscar da Guanabara litros desse primoroso. Então são essas coisas encantadoras da cidade que a gente ama, que se a gente se aprofundar na história, a gente aprende a amar muito mais. E é isso que eu tenho feito. A cada história que eu revisito, né, eu tenho, graças a Deus, uma boa biblioteca sobre a história de Campina Grande. Tem Irineu Joffre, tem Eupídio de Almeida, Josué Silvestre, o próprio Cristino Pimentel, Pabinon das Câmaras. Eu tenho um bom conteúdo e um conteúdo lido, que eu li em algum tempo da minha vida e que está bem presente na memória. Você veja como é interessante. A história de Campina Grande ela é mais contada por Pernambuco do que pela própria Paraíba, né? Que depois que me aprofundei da história, deixei de chamar João Pessoa, a nossa capital de João Pessoa, e me lembrando do meu professor Vital do Rego, que só chamava a Paraíba, né? A Rua da Paraíba, porque de fato esse é o nome mais significativo e mais justo. Quando Cristiano Lauritsen travou aquela luta pela chegada do trem a Campina Grande, que foi uma coisa fantástica. Quanto mais eu leio sobre Cristiano Lauritsen, mais me apaixono pelo político Cristiano Lauritsen. Foi o maior, não tem quem chegue perto dele na história de Campina Grande, posso dizer. É o tipo da coisa da história que você não pode nem falar, porque desagrada muita gente, mas não tem quem chegue perto não. O cara ele era visionário, o cara tem uma história fantástica. Então ele conseguiu, sem mandato político, convencer o Rodrigues Alves, que era o presidente da República, a trazer a ponta da linha de trem para Campina Grande. E isso foi feito. Agora, da época, para ver a dificuldade que o Cristiano Lauritsen administrava, hoje enfrentar sindicato café pequeno. Ele enfrentava era o cangaço. Teve um cangaceiro, eu estou esquecido o nome, que ameaçou invadir Campina Grande. Cristiano Lauritsen teve que ir às pressas regimentar 200 homens para esperar o cara chegar. E o cara não veio, quando tomou conhecimento que Campina Grande estava preparada para receber. Então, quando foi tudo anunciado, a obra foi concluída em 2 anos da linha do trem, Antônio Silvino disse, não, o trem não vai chegar a Campina não, eu vou virar o trem. E o trem foi feito nessas condições. Eu dizia que Pernambuco conta melhor a história de Campina Grande do que a própria Paraíba. E essa história está no jornal Diário de Pernambuco, do dia 6 de outubro de 1907. O trem partiu de Itabaiana, eu estive lá, e veio um jornalista do Diário de Pernambuco acompanhar a viagem. Esse cara escreveu tão ruim sobre essa viagem que você perde o encanto pela viagem. Diz que a empresa, a Great Western, colocou um vagão, uma máquina velha, que ameaçava pifar a qualquer instante, e apenas com um vagão classe A e 2 vagões populares. Diz que via apinhado de gente. Agora tu imagina isso, no escuro, no calor da gota. Ele escreveu miséria sobre a viagem. E ainda com essa ameaça. Quando o trem ele chega perto de Galante, isso já era no início da noite, de repente, quando passa no sítio chamado Sítio Surrão, onde se tinha a informação que Antônio Silvino tinha um sítio lá, que já tinha trocado tiro com a polícia nesse sítio. Olha só, a ameaça de que ele ia virar o trem simplesmente apaga. Pifa no início da noite. Tu imagina você estar dentro desse trem e você pensa logo que é o bando de Antônio Silvino que parou o trem e que veio cumprir a promessa. Então passou naquele lugar, o jornalista relata, cerca de 15 minutos. O problema é que a máquina era velha, consumia muita água e teve que fazer a recarga de água. Né? O fato é que saiu de lá, chegou em Campina Grande, 8h30 da noite. Essa viagem de Itabaiana para Campina Grande
82 quilômetros apenas, levou mais de 5 horas. Nesse sufoco. Tormento. Essa é a história que a história não conta. E que a gente vai olhar nas entrelinhas e estamos resgatando para premiar, presentear a cidade de Campina Grande. Prazeroso tudo isso. E só para a gente fechar, como é que as pessoas podem se deleitar, o seu endereço na rede social, para que as pessoas possam visualizar tudo isso? Nós temos o compromisso de toda sexta-feira, às 18 horas, lançar uma nova história. Toda sexta-feira, né? De segunda a sexta-feira a gente trabalha duro. É tema político, correndo atrás de resolver os problemas, apresentando as demandas da cidade. Nós não estamos deixando de lado aquilo que é o mais importante do nosso mandato. Agora, final de semana, é entretenimento, é a gente desopilar um pouco a mente. Então, na sexta-feira, no final da tarde, 18 horas, eu lanço a história no meu Instagram, Olímpio Oliveira. Você colocando lá o meu Olímpio Oliveira do Instagram, o último O de Olímpio é o primeiro O de Oliveira, já tem em torno de 20 histórias maravilhosas como essa que acabamos de contar aqui. Muito obrigado pela visita aqui.